Otílio Rodrigues. Nós celebramos ontem no Brasil, como acontece todos os anos, o Dia do Trabalho. Qual é a importância do trabalho? Por que devemos comemorar o... É interessante a gente observar, isso acontece não só em relação ao feriado do Dia do Trabalho, mas também de outros feriados que acontecem ao longo do ano. Nós observamos que as pessoas não fazem nenhuma conexão, é a percepção que a gente tem, entre o significado daquele feriado, o que ele representa, qual o propósito. Feriado do Dia do Trabalho, para muita gente é só um dia que ele deixa de trabalhar. Na verdade, nós deveríamos utilizar não só esse feriado, mas todos os outros, para a gente fazer uma reflexão sobre o significado, o propósito, também uma celebração. O trabalho, ele tem uma função importante na vida nossa. Se a gente observar, né, seria até interessante resgatar um pouco da história. Por que esse dia 1º de maio é comemorado como o Dia do Trabalho? Vamos lembrar que a palavra trabalho é importante. A palavra trabalho, ela nem sempre teve, ao longo da história, o significado que ele tem hoje para nós. Na Idade Antiga, no tempo dos romanos, a palavra trabalho, que vem do latim tripalium, significava um instrumento de tortura em que se torturavam os escravos. Vale dizer que naquela época os escravos não eram negros, lá no tempo do Império Romano, na Idade Antiga, e não só no Império Romano, em todas as outras civilizações antigas. Escravos normalmente eram pessoas que não tinham posses, ou então prisioneiros de guerra. Então, o significado original do trabalho significava tortura. Só lá, muito tempo depois, no século XIV, aí por volta do ano 1300, na Europa, passou-se a utilizar a palavra travailler em francês com outro significado, mas também ainda que era uma atividade apenas de pessoas, porque naquela época existiam somente 3 classes, a nobreza, o clero e a plebe. Então o trabalho era uma atividade específica daquelas classes que não tinham posses, como a nobreza ou mesmo o clero. Vamos andar mais um pouco ao longo da história. Começou no século XVIII, 1750, a famosa Revolução Industrial que transformou toda a civilização ocidental, e aí se estabeleceram novas relações de trabalho entre aqueles que possuíam os meios de produção e os operários ou trabalhadores. Vamos lembrar também que, né, nos tempos primitivos aí do capitalismo, a exploração do trabalho era absoluta. Existiam jornadas de trabalho de 16, 18 horas dia, e também era explorado o trabalho infantil. E então começou os movimentos, principalmente no século XIX. Lá na Inglaterra, em 1802, teve a primeira legislação para tentar proteger as condições de trabalho do trabalhador. Em 1866, teve um movimento de revolta dos trabalhadores numa cidade chamada Baltimore, nos Estados Unidos, que teve início esse movimento de contrapor-se a essa exploração que era feita do trabalho. Em 1919, na França, foi instituído o dia 1º de maio como o Dia do Trabalho. No Brasil, isso só veio a ocorrer já em 1924, na época do presidente Arthur Bernardes, que instituiu 1º de maio para se celebrar o Dia do Trabalho. Isso foi há 100 anos atrás. Então, nesse 1º de maio de 2025, foi um dia mais importante ainda, porque a gente celebrou 100 anos da institucionalização do Dia do Trabalho. E também vale a gente lembrar aqui que em 1943 teve um dado muito importante, que foi a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, feita no governo de Getúlio Vargas. Ao longo dos anos 70, aconteceram grandes mobilizações durante o governo militar, de reivindicações, de greves que ficaram famosas. Eu culminaria com a Constituição de 1988, que estabeleceu, por exemplo, a semana de 44 horas, além de outros direitos trabalhistas. É importante a gente lembrar que o trabalho é humano, o trabalho é uma maneira da gente se inserir na sociedade, uma maneira da gente se realizar profissionalmente, e historicamente os partidos de esquerda se arrogaram como detentores do privilégio de defender os trabalhadores. Na verdade, é um discurso só de fachada, porque
quando a gente observa os fatos, os dados reais, concretos, você vê que, na verdade, a maioria dos sindicatos estão simplesmente defendendo seus interesses paroquiais, seus interesses específicos de classe e vantagens pessoais, como nós vimos agora, quando várias instituições e sindicatos e associações de classe, como nós comentamos no programa anterior, promoveram um dos grandes assaltos ao trabalhador brasileiro. Então, essa classe sindical, que na verdade o sindicato é uma organização que justifica a existência, é importante que tenha sindicato, é importante que tenha organizações trabalhistas. O que a gente critica é essa hipocrisia de no discurso defender uma coisa e, na prática, você vê muitos desses supostamente líderes da classe trabalhadora, na verdade, estão defendendo seus interesses particulares, de classe, de grupo, não tem uma autenticidade. Vamos lembrar que isso, na nossa memória, evocar aí as grandes manifestações que tinham lá na década de 70. Ultimamente, essas manifestações de celebração do Dia do Trabalho foram completamente esvaziadas. Há um decreto, do trabalho industrial, né? Aquele operário de indústria, como nós conhecemos no passado, cada vez mais está reduzindo. O setor de serviços hoje representa 70% do PIB na economia. A indústria, que já foi mais de 40% lá muito tempo atrás, hoje representa algo em torno da indústria de transformação, representa algo em torno de 11% de participação do PIB. Então, o setor de serviços, aí a gente está vendo a pejotização dos trabalhadores, um monte de desafios que se colocam hoje, que mereceria, nesse Dia do Trabalho, todos nós estarmos refletindo sobre o significado de tudo isso. Otílio, a propósito, o trabalho deveria ser celebrado apenas desses segmentos, ou quem está raciocinando, pensando, produzindo, a partir do seu intelecto, não deveriam ser chamados de trabalhadores? Essa é uma boa questão, porque é o seguinte, o trabalho em si, a atividade produtiva, né, seja ela física ou mental, intelectual, é algo que dignifica, como se diz, tem um dito popular que fala, o trabalho dignifica o homem. E é uma verdade, está lá desde um verso bíblico que está lá em Gênesis, que diz que o homem vai conquistar a sua sobrevivência através do suor do seu rosto. O trabalho, ele tem vários significados. O trabalho é uma maneira de você produzir o seu próprio sustento, organismo vivo, né? Você precisa de alguns elementos como a alimentação, o vestuário, a habitação. Então, a primeira função do trabalho é de autossustentação. Tem um segundo aspecto do trabalho que é uma maneira de você se realizar como pessoa, realizar todo o nosso potencial. Infelizmente, poucas pessoas conseguem identificar ou selecionar ou escolher uma atividade que gosta, que se gratifica. Porque, como já disse alguns pensadores, quando você faz o que gosta, você não trabalha, você se diverte, você não vê o tempo passar. O trabalho tem uma terceira dimensão, que é uma maneira da gente se inserir na sociedade. Através do trabalho, acontece uma interação social. A gente se relaciona com outras pessoas. E tem um último aspecto ainda que eu destacaria, que é a questão da sanidade mental. Hoje tem diversos estudos da neurociência comprovando a importância de você trabalhar. As pessoas que vivem inativas, as pessoas que não têm uma atividade produtiva, seja ela intelectual, seja ela física, essas pessoas sofrem diversos problemas mentais, psíquicos e emocionais. O Dia do Trabalho não é uma exclusividade de uma classe ideológica. Sem dúvida que o ser humano, nós sabemos, é complicado. Os novos desafios que estão colocados hoje no mundo digital, no mundo onde a inteligência artificial vai tornar, como disse o grande pensador Yuval Noah Harari, num dos últimos livros dele, onde ele diz, muitos dos trabalhos que existem hoje vão desaparecer no futuro, porque a tecnologia vai tornar desnecessário, assim como acabou com o trabalho de telefonista, datilógrafo,
como está acabando com o trabalho de taxista. A tecnologia vai modificar tudo isso. Então nós deveríamos estar discutindo isso. Eu me refiro agora à dificuldade que é para ser empresário no Brasil. Esse seria um outro tema que deveria estar sendo discutido, debatido e compreendido pela população brasileira, é criar maneiras de simplificar o trabalho do empresário no Brasil. E isso não quer dizer que vai se proteger o empresário, ou que vai se proteger somente uma classe ou outra, mas criar relações que sejam autônomas, independentes, íntegras, que protejam os direitos tanto de uma classe como de outra. Porque eu digo, hoje no Brasil, ser empresário é um ato de heroísmo, porque é uma legislação tão complicada, a corrupção, a burocracia. Isto deveria estar sendo discutido no Dia do Trabalho, e que o Dia do Trabalho não fosse somente um dia de folga. Essas questões que eu trago para a gente refletir, deveríamos estar debatendo neste Dia do Trabalho. É isso que se quer, né? O trabalho é que cria riqueza, o trabalho é que cria qualidade de vida, o trabalho é que transforma o mundo. Então, eu penso que todos nós deveríamos nos unir e não ficar numa guerra de uma classe contra outra, mas tentar chegar a um consenso, a um ponto comum, onde os ganhos seriam para todos compartilhados. Ora, se outros países conseguiram, se você olha para os países escandinavos, onde as relações trabalhistas, se você olha para uma Europa ocidental, se você olha para alguns países da Oceania e alguns países asiáticos, se eles conseguiram, isso mostra que é possível, como sociedade, a gente chegar a um estágio onde as relações sociais do trabalho, né, entre as diversas classes, elas sejam consensuais e tragam, proporcione ganho para todas as classes sociais. É isso que a gente espera.